Então, para iniciarmos, Severina Silva Ferreira, que é psicanalista, membro do NINA, membro de Intersecção Psicanalítica do Brasil, professora de especialização de autismo, de clínica com bebês e de intervenções clínicas, vai trazer para a gente algumas ideias defendidas por Maleval sobre a questão das bordas do gozo autista. Ok, obrigada, Nia. Bom dia a não todas, como diz Quiné, Antônio Quiné. Então, bom dia a não todas e bom dia a todos. Como a Nia disse, nós estamos iniciando hoje um ciclo de seminários, todos sobre o pensamento de Maleval. Tá? Como ela colocou aí, teremos 4 seminários, todos dedicados ao pensamento dele. Bem, hoje, não é, a primeira parte será dedicada àquilo que ele chama de a posição subjetiva do autista. Não, já esse título sugere uma tomada de posição de Maleval com relação ao autismo, não é? Ou seja, ele considera, ele entende, não é? Ele defende que o autista tem uma posição subjetiva. E implícito ainda aí nesse título, a posição subjetiva do autista que há sujeito no autismo. Não é? Então, particularmente com relação à questão da borda autística, vamos então ver o que é que ele nos traz, tá? Então, em seu artigo, a abordagem psicanalítica orientada pela borda autística, esse artigo é um capítulo de um livro escrito por 2 autores, não é? E nesse capítulo ele vai falar especificamente sobre a borda autística, tá? Que é justamente a via pela qual ele vai atribuir uma posição subjetiva ao autismo. Ou seja, a posição do autismo é caracterizada pela criação ou pela invenção de uma borda. Então, continuando, em seu artigo, a abordagem psicanalítica orientada pela borda autística, Maleval, apresenta a ideia de que é possível mobilizar no autista uma dinâmica afetiva potencial que permite uma construção do sujeito. Embora reconheça que nem todos os autistas dispõem da capacidade de expressão dos Asperger, esse autor sublinha que, mesmo nos casos mais severos, é possível encontrar formas de expressão, seja pela escrita, pelos gestos ou pelas condutas. Então, para fundamentar essa ideia, não é, da criação de uma borda, Maleval começa falando sobre a angústia do autista, não é? Ou seja, o autista é sempre tomado por crises de angústia, e o que é que ele faz, então, para se defender dessa angústia? A angústia do autista. Maleval acredita que a angústia do autista perturba seu funcionamento cognitivo. São as angústias do sujeito, no caso autista, e a especificidade de sua vida afetiva que entravam a evolução da cognição. Essa é uma observação importante, não é? A evolução da cognição podendo ser perturbada, não é, por essa angústia. Os autistas mudos, coloco entre aspas, porque é o termo usado por Maleval, não é, para fazer uma diferença entre aquilo que se considera como autista verbal e não verbal, e aquilo que ele chama de autista mudo,
Então, esses autistas revelam que seu esforço inicial não está voltado para compensar um possível déficit cognitivo. Então, não se trata disso. Mas o mais urgente para eles é tentar regular, apaziguar a angústia. Então, conforme Selle, um autista que começou a escrever no computador aos 16 anos, a angústia é um disfuncionamento de um tal poder extraordinário que eu não posso descrevê-lo. Não é isso, para dar uma ideia do que é ou de como é que o autista vive suas angústias. Algumas angústias não parecem ser devidas a uma falta de informação, mas a uma dificuldade para interpretar as sensações corporais. Quando a angústia invade o autista, jogar ou brincar, entre aspas, com o objeto autístico alivia seus sofrimentos. Os companheiros imaginários de Donna Williams a ajudam a não ser submergida por aquilo que ela chama um grande vazio negro. A invenção de outra autista, que é mais conhecida, que é a Temple Grande, para acalmar sua angústia, não é que isso que ela inventou para acalmar sua angústia é conhecido como a máquina do abraço, é tão original quanto a de Williams e também não deve nada à aquisição de uma informação, assevera Maleval. O que é que ele quer dizer com isso? Que o apaziguamento da angústia do autista não depende de ele receber uma determinada informação sobre alguma coisa ou mesmo sobre sua própria angústia. Então, nas palavras de Maleval, o autista recusa de imediato as interações humanas porque elas implicam uma troca. Ora, sua angústia primeira concerne a seção dos objetos da pulsão, ou seja, concerne no sentido de uma dificuldade para ceder os objetos pulsionais. Então, ceder alguma coisa dele é inicialmente vivido como uma mutilação. Por exemplo, ceder seu olhar ou ceder sua voz. Desde o primeiro ano, a fuga do olhar e a falta de atenção conjunta atestam um esforço para não engajar o objeto olhar na troca. E o mesmo acontece com os outros objetos da pulsão. Um grande número de crianças autistas permanecem mudas mais ou menos tempo, enquanto os distúrbios de alimentação e de defecação são muito frequentes. Não é? Todos esses distúrbios remetendo a uma dificuldade de seção dos objetos pulsionais. A estrutura autística parece, então, poder ser caracterizada por uma retenção inicial dos objetos da pulsão, então, uma retenção do olhar, da voz, dos excrementos, do objeto oral, por uma alienação recusada e por uma aparelhagem do gozo pela borda. Não é? Então, a estrutura subjetiva do autista seria caracterizada por esses 3 pontos. As trocas com o outro constituem uma das angústias mais predominantes. Daí, a busca de isolamento. Bettelheim, não é, que é nosso autor conhecido, considerava que a possibilidade de engajamento em uma relação com o outro constitui a maior angústia para o autista. Ele correlaciona esse fenômeno com uma certa retenção dos sentimentos, largamente confirmada desde que Kanner constatou o distúrbio do contato afetivo. Então, nós sabemos que no primeiríssimo artigo de Kanner,
considerado o artigo príncipes dele, não é? Ele vai se referir ao autismo como um distúrbio do contato afetivo. Quando os autistas são deixados à sua própria iniciativa, seu trabalho espontâneo consiste em atenuar sua angústia através de 3 métodos regularmente utilizados. Eles se isolam para evitar as interações, eles criam objetos autísticos apaziguadores e se agarram a condutas de imutabilidade. Essas últimas, ou seja, essas condutas de imutabilidade, têm por função proteger a emergência angustiante da surpresa. A maior parte dos autistas detesta os imprevistos. Mesmo as boas surpresas podem provocar o surgimento inquietante de angústia. No tocante à elaboração de uma borda Maleval e Grolier, apresenta o seguinte esquema para distinguir os posicionamentos diversos no espectro do autismo. Não é? Então, como é que os autistas, os diferentes autistas se apresentam? Existem os pré-canerianos, os canerianos, os Asperger e os autistas de alto funcionamento. Então, a clínica dos autistas pré-canerianos, ou seja, nós sabemos que os autistas, eles não surgiram a partir da descrição de Kanner. Então, Kanner aparece como o primeiro autor que vai fazer a primeira descrição do autismo, mas, é claro, não é? Pode-se supor que antes dessa descrição de Kanner já existiam os autistas, não é? Então, esses são os pré-canerianos. Onde é que eu estou? Sim. A clínica dos autistas pré-canerianos, que se caracteriza pela ausência de borda, não é? Então, a gente está falando naqueles autistas mais graves, se apresenta muito heterogênea e com posições subjetivas muito diferentes. Abandonados a si mesmos, alguns privilegiam a automutilação, outros a inércia, alguns são hiperativos, outros violentos, etc. Em todos os casos, no entanto, a angústia está igualmente presente. Então, a gente pode dizer que, com relação a esses, eles não encontram propriamente uma defesa contra a angústia. O conceito de borda. O conceito de borda foi introduzido, na verdade, não por Maleval, mas por um autor chamado Henrique Lohan, em 1992. Não é? A gente sabe que Henrique Lohan e Maleval, não é, pertencem a uma mesma instituição, não é? Eles são millerianos, não é? E eles estudam juntos a questão do autismo, não é? Então, o próprio Maleval vai reconhecer que a introdução de conceito de borda não é propriamente dele, Maleval, mas é de Lohan, Henrique Lohan. Bem, quando Lohan pensou no conceito de borda, não é, para o autismo, antes dele, a hipótese de Robert e Rosine Lefort sobre a existência de uma estrutura subjetiva autística específica, diferente daquela da psicose, já era conhecida. Não é? Quer dizer, é importante ressaltar isso, porque os Lefort vão introduzir, não é? Vão pensar na possibilidade de uma estrutura subjetiva autística, e isso vai influenciar Lohan no sentido de se perguntar, afinal, se existe uma estrutura específica do autismo que é diferente da psicose, o que é que caracteriza essa estrutura? E, a partir daí, ele vai, então, pensar
nesse conceito de borda. Então, continuando os desenvolvimentos desse conceito, realizados pelo próprio Lohan, no livro chamado A Batalha do Autismo, e pelo próprio Maleval, num livro, não é, que está traduzido para o português, O Autista e Sua Voz, contribuíram no campo lacaniano, não é, no campo lacaniano, para iniciar uma abordagem do tratamento do mal-estar autístico, tomando como apoio as evoluções da borda. Trata-se de uma perspectiva radicalmente nova, visto que considera, não é? Essa perspectiva considera os objetos dos autistas como invenções dinâmicas e não como objetos patológicos. Não é? Essa é uma distinção importantíssima, não é? Não considerar os objetos dos autistas como objetos patológicos, mas como invenções dinâmicas e características, não é, do próprio autismo. Então, a estrutura autística parece poder ser caracterizada, não é, por uma retenção inicial dos objetos da pulsão, como nós já vimos, não é? Retenção do olhar, da voz, do objeto oral, dos excrementos. Em segundo lugar, por uma alienação que ele recusa. E, por fim, por uma aparelhagem do gozo pela borda. Não é? A borda vai, então, possibilitar ao autista uma contenção do gozo, desse gozo que o invade. Então, continuando, uma das defesas iniciais do autista é cortar, separar o sujeito do seu corpo e de seus afetos. Então, a indicação de Donna Williams, que é uma autista famosa, com livros escritos, ela vai dizer o seguinte a este respeito. Fundamentalmente, a fim de diferenciar o autismo da esquizofrenia, a solução que eu havia encontrado para reduzir a sobrecarga afetiva e permitir, assim, minha própria expressão, consistia em combater por e não contra a separação entre meu intelecto e minhas emoções. Não, então, todo o combate dela era para possibilitar uma separação entre o intelecto e as emoções. Então, o que se torna, então, o gozo cortado do corpo? Não é essa separação que é tentada pela Donna Williams. De acordo com Lohan, o gozo faz retorno sobre uma borda. Então, ele chega à borda autística, e ele retorna. Quando Lohan constrói essa hipótese, ele se refere à noção de carapaça utilizada por Tuster. Não é? Então, Francis Tuster é a primeira pessoa, não é? A primeira clínica, não é, a falar sobre a noção de carapaça. Então, o que é que ela vai dizer? Ela diz que há um processo de encapsulamento que caracteriza o autismo. Então, o encapsulamento consiste na construção de barreiras entre as quais os objetos autísticos desempenham um papel maior. Então, o vivo rejeitado pelas crianças parece se localizar nos objetos autísticos, que são frequentemente objetos dinâmicos, como as hélices, o peão, as máquinas, os veículos, os animais, etc. Então, Davi, que foi um paciente de Tuster, né? Então, foi esse paciente que revelou a Tuster que o processo de encapsulamento é uma barreira contra o estímulo exterior, mas é também, não é? É importante, também mostrou que a carapaça o protege a criança contra os violentos sentimentos provenientes do interior.
não é? Então, o autista está sempre trabalhando para se defender, tanto contra o estímulo vindo do exterior, mas também contra o estímulo vindo, não é? Proveniente do seu próprio interior. Então, o termo carapaça reenvia o fato de que um sujeito, não tendo envelope corporal, não é? O autista não tem envelope corporal, por não ter envelope corporal, não reage à imagem do seu corpo e, por isso, coloca em cena, no lugar do espelho, que não funciona como espelho, uma neobarreira corporal na qual ou sob a qual é totalmente fechado. Desse modo, a carapaça funciona como uma bolha de proteção para o sujeito. Se não há corpo, e, portanto, imagem do corpo, a sua cápsula, na qual uma bolha muito sólida lhe permite se defender das manifestações do grande outro que está aí no seu entorno. A borda, de acordo com Lohan, é um modo de defesa contra a ameaça encarnada pelo grande outro. É também um espaço de troca e de invenção. Nesse sentido, o tratamento do autismo pela psicanálise deve ser considerado como negociações com um grande outro, passando pela construção e deslocamento de uma borda. Maleval observa, a propósito, que o termo borda orienta menos na direção de uma noção de adoecimento do que o termo carapaça, ou o termo cápsula, não é? Então, embora Lohan tenha partido da noção criada por Tust, quando ela fala de carapaça e quando ela fala de bolha, quando ela fala de cápsula, não é? Ele vai pensar no outro termo para isso, e ele cria, então, o termo de borda ou nova barreira. E aí o Maleval vai dizer, ótimo, não é? De fato, cápsula dá uma ideia de adoecimento, enquanto que borda tem um sentido de construção ou de invenção. Então, é uma forma, é uma outra perspectiva de ver a invenção do autismo, ou do autista. Então, a borda pode ser uma zona fronteiriça que constitui o lugar de contato entre dois elementos heterogêneos, não é? O autista de um lado, o grande outro do outro. Maleval se refere às autoterapias, não é? Aquilo que o próprio autista, a forma como o próprio autista trata de si mesmo, não é? Então, ele vai se referir às autoterapias dos autistas para se referir aos investimentos intensos sobre um ou mais objetos, sejam objetos concretos ou fictícios, com uma invenção do duplo, o duplo podendo ser um animal, um companheiro imaginário, um irmão, uma irmã, etc. Não é? O objeto também podendo ser os desenhos animados, para alguns, um interesse específico para outros, ou uma qualquer outra invenção original. Aqueles que tentam ajudar a criança autista a sair do isolamento fazem a mesma constatação, assim resumida. Mostrar a uma criança que sua paixão é tomada a sério e que se deseja partilhar com ele ou com ela, a criança, sua paixão, é o catalisador mais poderoso do mundo. Tá? Então, mesmo nas formas mais graves, essa é outra afirmação importantíssima de Maleval, o futuro não é previsível. É observado que algumas crianças que apresentam uma forma severa de autismo
se tornam autistas de alto funcionamento ou de alto nível. De acordo com Grande, aquela, novamente, autista famosa, é preocupante constatar que é quase impossível se prever se uma criança autista pequena será de alto nível ou não, pois a severidade dos sintomas na idade de 2 ou 3 anos é frequentemente sem relação com o prognóstico. Tá? Isso, para a nossa clínica cotidiana, não é? Lembrar disso na nossa clínica cotidiana é importantíssimo. Não é? Então, vou repetir aqui. É quase impossível prever se uma criança autista pequena será de alto nível ou não, pois a severidade dos sintomas na idade de 2 ou 3 anos é frequentemente sem relação com o prognóstico. Ela mesma, quer dizer, a própria Temple Grande, em sua primeira infância se isolava, não podia falar, às vezes parecia surda, recusava o contato físico, tinha violentas cóleras, desenhava nas paredes, brincava com seus excrementos, etc. E tudo isso não fez obstáculo a uma engenhosa criação posterior de uma borda sob a forma de uma máquina de pressão ou uma máquina para pressionar, conhecida como máquina do abraço. E não apenas isso, não é? A gente sabe que Temple Grande hoje é chamada para fazer conferências em todas as partes do mundo, não é? Então tem uma atividade intelectual muito intensa. O tratamento psicanalítico de autistas deve tomar como ponto de partida a orientação pela noção de borda. O psicanalista que se apoia sobre a borda não o faz apenas com os autistas privilegiados, ou seja, com os autistas mais inteligentes, etc., etc. Sob qualquer forma que ela se apresente, a borda constitui para o autista seu objeto privilegiado, em relação ao qual ele coloca um investimento libidinal intenso. Então, é por isso, não é, que o psicanalista ou aquele que faz, que cuida da criança autista, deve necessariamente acolher, não é, esses objetos ou essa borda autística. A maior parte dos autistas Asperger possui um interesse específico, enquanto que muitos autistas de Kanner, não é, os não Asperger, elegem um objeto autístico. É apenas nas formas mais severas de autismo que a borda está, às vezes, ausente. O tratamento do mal-estar do autista pela borda consiste simplesmente em se apoiar em suas paixões, assegura Maleval. Certos cognitivistas pensam atuar nesse sentido quando eles defendem, não é? Quando eles dizem as intervenções que nós fazemos, nós cognitivistas fazemos, são fundadas sobre suas forças, não é? Sobre as forças do autista, sobre as forças que eles investem nos objetos. Mas Maleval vai perceber uma nuance nisso aí. Ele vai dizer uma nuance entre essas duas teses que se imbricam, elas se imbricam apenas parcialmente. As forças referem-se aqui às capacidades cognitivas. As paixões, por sua vez, as mobilizam. Mobilizam as capacidades cognitivas, mas vão além delas, as ultrapassam. Tá? Então, as forças de que falam os cognitivistas não são aquelas a que Maleval se refere. Ou seja, melhor dizendo,
Maleval leva em consideração as capacidades cognitivas, mas não apenas as capacidades cognitivas, mas as paixões, não é? Pelas quais os autistas investem nos seus objetos. Então, as paixões dos autistas, quais são elas? Bem, podem ser de diferentes tipos. De início, seu objeto autístico, não é? É uma das grandes paixões do autista, mas também seu duplo e também seu interesse específico. Então, são 3 tipos de paixões. Então, esses elementos constituem as 3 encarnações da borda autística. Esses 3 elementos possuem em comum serem objeto de um interesse excepcional. Eles condensam o que é mais importante para a criança autista, não é? E segundo Maleval, são os tesouros do autista, não é? São os seus tesouros. Os companheiros imaginários de Donna Williams, não é? Aquela autista sobre a qual nós falamos, e a máquina do abraço de Grande são as 2 modalidades mais conhecidas de borda autística. Donna Williams, desde o início da vida, se entregou ao seu duplo, ou aos seus duplos, que ela relaciona com a ausência de linguagem, na época, reduzida até os 4 anos à ecolalia, sem atribuir nenhum sentido às palavras. Ela fomenta, vejam só, desde a idade de 2 anos, um duplo a quem chama Willy. Então, Willy, nas palavras de Donna Williams, tornou-se minha encarnação exterior, uma criatura com olhar vermelho de raiva, arvorando uma postura de rigidez cadavérica. Outro duplo aparece sob a forma de Carol, menina mais velha que ela encontrou uma vez em um parque. Ela não volta a vê-la, não volta a ver Carol, mas ainda assim deseja tanto esse encontro a ponto de querer ser a própria Carol. E então a convoca no espelho do seu quarto. Ela entrava, diz Donna Williams, ela entrava pelo espelho, Carol parecia-se comigo em todos os traços. Eu comecei a lhe falar e ela me imitava. E começou a fazer tudo o que eu fazia. Então, os Lefort, Rosine Lefort e Roberto Lefort, vão interpretar essas palavras de Aninha. Volta um pouquinho. Aí. Vão interpretar essas palavras de Donna Williams da seguinte forma. Aqui, o duplo torna-se imagem especular no real. E para encontrá-la, Donna tem por hábito, durante 4 anos, caminhar diretamente para o espelho, perguntando-se cada vez por que não consegue atravessá-lo. Isso a deixa com raiva e faz com que ela se bata, estapeie o rosto e arranque os cabelos. Apesar dessa terrível frustração, não pode renunciar ao espelho, pois então a imagem de Carol desapareceria e ela se sentiria abandonada. Se retorna ao espelho, Carol também retorna. Carol retorna também e Donna experimenta olhar atrás do espelho. Essa cena é a mais típica da estrutura autística, na qual o imaginário se confunde com o real. Não é? Essa é a análise feita pelos Lefort. Donna Williams sublinha como a proteção dos amigos imaginários foi importante. Ela diz: essas 2 criaturas nascidas da minha imaginação me ajudaram a viver independentemente e evitaram que eu terminasse em uma instituição psiquiátrica.
A borda possui um valor defensivo e protetivo e constitui uma ponte com o mundo exterior. Grande, falando da sua máquina do abraço ou da sua invenção, diz que essa máquina lhe permitiu canalizar sua vida emocional e lhe serviu de motivação. Então, o que é que Grande diz sobre isso? Sentir o conforto da pressão da máquina me permitia, pouco a pouco, começar a desenvolver sentimentos de empatia. O Brett, não é? O Brett é uma espécie de máquina para gado na qual ela se inspirou para criar a máquina do abraço. O Brett me dá a sensação de ser tomada nos braços, abraçada e suavemente acalentada, né? Nos braços de mamãe. É difícil escrever isso. Escrever é uma forma de aceitar o sentimento. Tá? Pensem nisso. A borda também pode ser encarnado por um animal, e neste caso, essa borda encarnada por um animal pode ter uma função estimulante, conforme mostram os títulos das seguintes publicações. Não é? Então, são publicações de autistas ou publicações feitas por familiares de autistas. Então, um gato salva uma criança do autismo. O cachorro e a criança que não sabia amar. Os autistas de alto nível são quase unânimes quando afirmam que é necessário encorajar suas paixões. Eles dizem que os interesses específicos não devem ser considerados nocivos, longe disso. No fim de alguns anos, eles podem se tornar um ofício ou uma profissão. Se um jovem com autismo se interessa pela informática, ele poderá tornar-se um técnico em informática no futuro, por exemplo. A utilização espontânea da borda para se proteger, se construir e se socializar são frequentemente relatadas pelos próprios autistas ou por seus pais. Então, o filho caçula de um jornalista chamado Ron Siskaide, não sei bem como é a pronúncia do nome dele, teve sua vida contada por seu pai no livro Uma Vida Animada. O livro, não é, escrito pelo pai da criança autista, conta o processo de transformação de uma criança típica até seus quase 3 anos, quando, a partir de então, fecha-se completamente dentro de si mesmo. Seu vocabulário, de algumas centenas de palavras, se resume a uma única, suco. Diagnosticado com autismo, Owen volta a se conectar com o mundo exterior através dos filmes da Disney. Então, o que é que o pai de Owen conta nesse livro? Certo dia, Ron pega o fantoche do personagem Iago de Aladdin e, imitando a voz da animação, pergunta: Então, Owen, como vão as coisas? Quer dizer, como é ser você? A criança, então, com 6 anos, responde: Não estou feliz, não tenho amigos, não entendo o que as pessoas dizem. A partir daí, abre-se um canal de comunicação totalmente inusitado com Owen, através dos personagens das animações da Disney, a que o garoto assistia ou assiste compulsivamente. Esse relato revela como os desenhos animados podem ser preciosos para a construção de sujeitos autistas quando eles são investidos, não é? Investidos não só pelo autista, mas nesse caso pelo pai, não é? E quando são deixados à sua disposição, não é? Quando esses
autistas não são censurados por esse apego excessivo pelos desenhos animados. Quando uma borda é escolhida, o autista inicialmente entretém com ela uma relação fusional. Ela se torna frequentemente um duplo suposto perceber e pensar de maneira muito similar ao sujeito. A dependência pode chegar tão longe que o sujeito autista deixa às vezes, ao terapeuta, na função de duplo, a incumbência de localizar suas sensações corporais, mesmo quando elas são dolorosas, não é? Ou seja, Malleval pensa que o terapeuta do autista, muitas vezes, se torna um duplo para o autista, não é? E que esse terapeuta, nesse caso, não deve recusar essa função. A inserção de um duplo no mundo do autista, para lhe permitir se construir, é importante. Observa Malleval, não é? Malleval, de fato, faz muitas observações importantes. Ele observa que não é necessário ser um especialista em autismo para fazer essa constatação. Basta ser uma mãe atenta, não é? Então, ele vai destacar aqui uma frase escutada de uma mãe. O caminho para a autonomia, constata Aidut-V, deve passar necessariamente por uma etapa fusional entre nós. Muitos pais, mais frequentemente as mães, aceitam exercer a função de borda, tomando um lugar de duplo. No entanto, como visto acima, nem todos os autistas possuem uma borda. Alguns se apresentam, conforme a expressão de Williams, como mestres do nada, fugindo deliberadamente de toda interação, às vezes mesmo com objetos, não falando, muito mais preocupados com as sensações corporais. É, paradoxalmente, em presença dessas crianças que não falam, que os aportes psicanalíticos são mais preciosos. A psicanálise leva em conta o que é totalmente ignorado pelas outras abordagens, ou seja, a saber, a maneira de tratar a angústia. Trata-se, então, de compor com suas proteções, não é? Quer dizer, trabalhar com o autista a partir de suas proteções, de lhes contornar por intervenções indiretas, recorrendo às vezes a uma doce forçagem, a fim de favorecer a construção de uma borda protetora no mundo da criança. A aplicação da psicanálise ao autismo consiste em permitir ao sujeito se liberar de seu estado de isolamento homeostático sobre o corpo encapsulado. Isso supõe se fazer o novo parceiro desse sujeito, fora de toda reciprocidade imaginária e sem a função de interlocução simbólica. Então é isso, gente. Obrigada. E excelente texto, Silvia. Você consegue facilitar o muito difícil, porque Malleval não é fácil. E aí, você trouxe esse artigo dele, e eu vim com as ideias também seguindo esse caminho do livro O Autista e Sua Voz, né? Quando ele vai falar da dificuldade, como você traz, do autista com a questão do gozo, né? Na questão do corpo. Então, o autista ele vai poder seguir por três caminhos, que seriam a borda, né? O objeto autístico,
e as ilhas de competência. Mas todas essas servem à função de o organizá-lo e tirar dessa angústia da relação com o outro. E aí eu acho interessante alguns pontos que ele começa a falar sobre, por exemplo, Tust, que foi a primeira a pensar o objeto autístico, né? E, por vezes, algumas teorias entendem o objeto autístico como algo a ser tirado, a ser retirado da criança, né? Ela fala como objeto patológico, né? Mas Maleval vem dizer que não, que a gente pode fazer uso dele para dar outros caminhos. Eu acho interessante quando ele fala que a criança gosta de determinada, eu não lembro aqui exatamente, mas é como se fosse assim, ela gostasse do carrinho, né, e a gente pudesse fazer uso do carrinho para poder avançar com outras coisas, e não fazer como algum estilo de clínica se faz hoje, que é a retirada do carrinho, porque a criança tem um hiperfoco, né? Ou porque a criança tem um interesse restrito e se dá à criança outras coisas, né? Para tentar dar conta desse carrinho. Mas esse carrinho é importante para que ela possa lidar com o outro, é um intermédio. E aí ele traz um ponto aqui importante, que ele diz que a diferença entre o objeto, né, autístico e o objeto transicional de Winnicott, que ele trabalha, são as funções, né, a que serve esses objetos. E isso a gente precisa observar na clínica, que é para poder não desconsiderar a importância de cada um deles. O objeto transicional, ele vem dizer aqui que é a mãe maternante, né? É a função da mãe que está ali. E o objeto autístico não, é para dar conta de uma angústia que é da ordem do insuportável, que se não tem essa borda, esse contorno, esvazia, no sentido de desorganizar, no sentido de desintegrar a criança. Do ponto de vista da clínica, eu acho extremamente importante a gente pensar. E gosto quando ele traz que uma mãe atenta, ela consegue fazer algumas observações em relação ao seu filho, né? Ele também fala no sentido da criança poder construir a borda, né? E é um saber fazer dela. E aí, com base nisso, é que Angela Porcaro fala da importância da construção do que o autista traz, que se a gente pensar enquanto sintoma, né, é um saber fazer dele, mas não para ser retirado, mas para ser trabalhado. Ele traz também a importância daqueles interesses, por exemplo, com números, com altas habilidades, como saídas e estratégias para poder estar na relação do social, né, quando ele fala das ilhas de competências. E às vezes não é fácil. Eu estava lembrando daquela série A Advogada Extraordinária, que ela só falava das baleias, e ninguém aguentava mais ela falar das baleias, né? Mas era a partir das baleias que ela conseguia interagir com o restante das outras coisas na relação com o outro. Então, sempre a gente precisa partir do pressuposto da negociação que precisa ser feita na clínica do autismo, quando a gente pensa na clínica a partir das ideias de Maleval, né, que vem de Lohan, do duplo, como uma negociação, e não como uma retirada. Eu acho que a gente pode abrir para os debates, para falar um pouquinho do que ele chama do sujeito autista, que é um sujeito que está na linguagem, ainda que, como diz Lacan, não tenha a linguagem enquanto fala, ainda não tenha usado a fala em função disso. Vamos lá? Eu vi que alguém botou alguma coisa no chat.
Tem questões no chat. Vamos pedir para as pessoas falarem. Deixa eu ver quem botou questão aqui. Daniela disse que o texto foi muito claro e muito clínico, sim. Possível, comente mais sobre o último parágrafo. Fabiana, o que é que tu queres que comente? Abre teu áudio e fala com a gente. Bom dia. Bom dia. Não lembro bem como era a escrita, mas o último parágrafo, se não me engano, era de quando o analista assume não, né? Se coloca na posição de duplo. Não sei se tem como recuperar aquela parte do último parágrafo. Deixa eu filar aqui o último parágrafo, eu vou reler, certo? A aplicação da psicanálise ao autismo consiste em permitir ao autista se liberar de seu estado de isolamento homeostático sobre o corpo encapsulado. Isso supõe-se fazer o novo parceiro desse sujeito, fora de toda reciprocidade imaginária e sem a função de interlocução simbólica. Isso, quando fala fora da reciprocidade, nesse sentido, eu queria entender um pouquinho dessa posição, né, que o analista estaria, assim. Certo. Então, a sua questão é com relação a se fazer parceiro do autista fora de toda reciprocidade imaginária. Isso. Ok. Então, aí eu aproveito para falar também do finalzinho dessa frase, e sem a função de interlocução simbólica, não é? Então, a clínica do autismo, justamente sob essas duas perspectivas, não é? A questão imaginária, a questão simbólica, é bem diferente da clínica cotidiana, da clínica usual com as crianças não autistas, não é? Então, a gente sabe, por exemplo, voltando aí a Tustin, ou falando em Melanie Klein, que elas favoreciam especialmente o aspecto imaginário. Não é? Para dar um exemplo bem conhecido de Melanie Klein, por exemplo, se ela tinha uma criança em tratamento, se essa criança brincava de carrinho, se essa criança pegava esse carrinho e fazia esse carrinho entrar num túnel, ela de imediato fazia uma interpretação do tipo: você está querendo mostrar a relação do seu pai com a sua mãe, esse momento em que o pai entra em sua mãe, etc, etc. Então, isso significa privilegiar, sobretudo, a questão imaginária no tratamento da criança. Bem, no caso da criança autista, isso não se aplica justamente porque a criança autista, como se diz, a clínica do autismo é, sobretudo, a clínica do real. Então, o autista, ele, em geral, não entra na fase do espelho, portanto, ele não tem um corpo imaginário formado, ou que se forma ou se constrói aí na fase do espelho. Então, isso não faz efeito para ele. Quer dizer, uma intervenção com base numa perspectiva imaginária não faz nenhum efeito para a criança autista, uma vez que ela não está aí inserida, não é? Não há uma espécie de enodamento, não é, entre real, simbólico e imaginário. Com relação à perspectiva simbólica, também não funciona, porque é justamente o que deve ser evitado, não é? Porque se um psicanalista, ou um terapeuta, ou um psicólogo tentar falar diretamente ao autista, uma fala com endereçamento, é justamente isso que ele recusa, não é? É justamente isso que lhe causa angústia, é justamente isso que o faz retrair-se, não é? Ele nem cede sua voz, nem ele quer receber a voz do outro. Então, do ponto de vista simbólico, não é?
nesse sentido do endereçamento que um analista pode fazer ao autista, isso não funciona. O que é que vai funcionar? No exemplo que nós vimos aqui no texto, não é? Quando o pai de Owen fala com ele, mas não fala diretamente a ele. Ele fala através de um fantoche, de um dos personagens da Disney. Então, aí não há um endereçamento de sujeito a sujeito. Só aí é possível a Owen, a criança autista, responder. Certo? Em outras situações, é preciso, ou nas mesmas situações, é preciso funcionar como um parceiro, como um duplo. Duplo no sentido de que o autista pode usar o terapeuta como um duplo, ou seja, como aquele que pode falar, que pode apontar para coisas que ele vive, mas que ele não consegue expressar. Não sei se fui clara. E aí, Maleval fala, né, Silvia, que quando a gente coloca expectativa sobre a resposta dele, a angústia faz com que ele não consiga responder. Né? Se a gente espera, na ordem do imaginário da gente, uma resposta dentro daquilo que é do simbólico, ele não vai conseguir dar conta de nos dar, e por isso ele termina por nem tentar. Uhum. Bem, eu gostaria de falar primeiramente, parabenizar, não é? Parabenizar a Silvia pelo excelente trabalho, muito claro, muito agradável de ouvir, e também trazendo muita questão da clínica, não é? Que é tão importante de trazer a clínica com o autismo, que é muito difícil, não é? Mas me chamou a atenção, eu achei muito interessante quando você falou, assim, o momento que algumas crianças autistas conseguem estabelecer um duplo com o analista, não é? Com o terapeuta. Isso aí eu achei muito interessante, enriquecedor. E também quando você traz, assim, já no final do texto, a questão de alguns autistas não conseguirem ter esses objetos autísticos, nem ter a questão da borda, não é? Então, que você pudesse falar mais do tratamento, né, da condução, do analista, nesses casos. Parabéns novamente, Silvia e Analine. Obrigada, Daniela. Então, como eu estava comentando com Fabiana, a clínica do autismo é completamente diferente da clínica com as crianças, vamos dizer, típicas, não é? Então, uma recomendação que se faz, aliás, quem primeiro fez essa recomendação foi um psiquiatra chamado Asperger, Hans Asperger, não é? Que também fez uma descrição do autismo, mais ou menos no mesmo tempo em que Kahneman escreveu o artigo dele, sendo que, em face da localização de Kahneman, não é? Como ele estava nos Estados Unidos, o artigo de Kahneman tornou-se mais conhecido do que o de Asperger, pelo menos na época em que os dois escreveram. Mas o que é que o Asperger diz, não é? Ele vai dizer o seguinte: para se aproximar do autista, para trabalhar com o autista numa sessão, seja no consultório particular, seja numa instituição, um cuidado que se deve ter é de não se dirigir diretamente, inesperadamente, e de um modo um tanto aberto, escancarado ao autista, não é? Então, você deve se aproximar, ou tentar se aproximar dele, às vezes sem falar, quando você fala usando uma entonação um tanto monocorde, não é? Ou seja, sem altos e sem baixos, não é? E sempre respeitando aquilo que o autista está fazendo na ocasião. Por exemplo, sobre isso, Jean-Michel Vives apresenta um exemplo muito bom
num dos últimos livros que ele lançou, quando ele fala de como se aproximou de uma criança autista muito retraída e muito isolada. Então, ele diz que a criança chegava no consultório com um carrinho que ele colocava de um lado para outro, de um lado para outro, sem cessar, sem olhar para o analista, não é? Tipo, eu estou aqui, meu carrinho é minha proteção, não é? É minha borda, é meu objeto autístico, e essa borda faz uma separação entre eu e você. E eu não quero saber de aproximação. Então, o que Vivés vai fazer? Ele vai manter, de fato, uma certa distância, e ele vai pegar um carrinho também e vai fazer movimentos semelhantes àqueles que a criança fazia. Não é? Então, de certa forma, ele se coloca aí. Vivés não fala disso, mas se a gente for fazer uma avaliação disso através das ideias de Maleval, de certa forma, Vivés se coloca aí como um duplo do autista. E é justamente essa tomada de posição do Vivés, repetindo, imitando esses movimentos do autista, que vai fazer com que ele permita uma aproximação do analista e, a partir daí, as coisas aconteçam. Não é? O tratamento, então, vai ter um curso. Luiz está dizendo aqui que gostaria de falar e ele tinha uma questão que ele vai poder trazer ela, né, Luiz? Oi, bom dia. Vocês me ouvem? Bom dia, Eu não Luiz. vou conseguir ligar a câmera. Foi justamente, Silvia, desse livro que eu li e me lembrei, né, sobre essa possibilidade de usar esse objeto que o autista traz, né, às vezes carrega com ele como uma possibilidade até de troca, mas ao mesmo tempo, né, na clínica eu percebo que os autistas, né, é muito comum eles usarem a gente como extensor, né, então se eles querem algum objeto também às vezes, né, para pegar algo que está no alto, para sair da sala, para tentar qualquer coisa que seja do interesse dele, né, e não do nosso, a gente também vai, né, eles realmente nos puxam para isso, né? E aí eu fico nessa dúvida, assim, porque às vezes o VDD ele traz disso, né, da gente tentar uma aproximação com o autista a partir desse objeto que ele tem. Mas às vezes há algo de uma produção do autista, né, quando ele se endereça ao analista, né, quando ele se endereça ao profissional. Então, para mim, quando eu coloquei isso que me parece ser similar, é nesse sentido, né? Porque não é aquele objeto concreto só, né, mas parece que é algo que demanda uma atenção nesse momento desse outro, né, que está ali talvez em parceria com ele, né, de alguma forma, está dentro desse espaço. E aí, por isso que eu fico, né? Eu tenho essa dúvida, né? De pensar se pode ser algo similar. Certo, Luiz. Então, veja, no entendimento de Maleval, quando uma criança faz isso, pega na mão do terapeuta, no braço do terapeuta, para abrir a porta, para fazer alguma coisa, pegar alguma coisa, Maleval entende que, nesse momento, a criança está usando o terapeuta como um duplo. Não é? Ele considera aí que o terapeuta, nesse momento, para a criança autista, é um duplo. Tá? Então, a sua pergunta é o que fazer, então? Não é? Então, existem duas possibilidades, ou pelo menos duas possibilidades. Se nós formos seguir o pensamento de Maleval, Maleval vai dizer que o duplo deve funcionar como duplo. Ou seja, se a criança usa o terapeuta como duplo, o terapeuta deve se colocar nessa função ou nesse lugar do duplo. Não é? Ou seja, fazer aquilo que a criança está pedindo. Mas isso é em um determinado momento do tratamento da criança. Não é? Porque o esperado
o esperado, e é o próprio Maleval quem diz isso, é que esse vínculo entre a criança e o terapeuta ou qualquer outro duplo, não é? É que esse vínculo da criança com seu duplo se desfaça com o tempo. Ou seja, é preciso que haja um momento em que a criança não necessite mais de usar esse duplo. Não é? E o terapeuta, de alguma forma, deve, vamos dizer, concorrer para isso. Mas, inicialmente, acatando essa função que lhe é atribuída pela criança. Não é? Com relação... Sim, eu queria dizer também que, se o terapeuta funciona para a criança como um duplo, é porque a criança não vê nesse terapeuta um grande outro. Não é? Que é a tese defendida pelos Lefort. Não é? Não existe o grande outro para a criança. E Maleval vai esclarecer isso no seguinte sentido: não é que não exista grande outro. Não existe grande outro para a criança autista. Não é? Então, se a criança toma o terapeuta como duplo, é justamente porque esse terapeuta não é, pelo menos não é ainda, um grande outro para a criança. Tá? E aí a clínica do autismo se torna muito complexa, extremamente complexa, porque é justamente isso que o autista recusa. Ou seja, que o terapeuta se manifeste como um sujeito, não é? Que ele produza uma enunciação que testemunhe que existe ali o peso de um sujeito. Não é? Então, por exemplo, se nesse momento em que a criança autista pega a mão do terapeuta, fazendo dele um duplo, não é? A recusa desse terapeuta de se colocar nesse lugar, certamente criará angústia para a criança. Não é? A criança pode, a partir daí, não é, desenvolver uma crise de angústia, gritar, se bater ou agredir o terapeuta, etc. Então, a gente vai tratar disso num próximo seminário, sobre essa questão do peso subjetivo, não é? Disso que não é suportado pelo autista. E agora eu que tenho uma questão. Quer dizer, várias, né? Mas eu vou eleger uma aqui. Maleval traz um caso de uma televisão que a criança, eu nem sei qual a idade da minha criança, quando ele fala quando a criança determina um duplo enquanto objeto. Ele fala de duas coisas. Um é um exemplo de uma televisão que a criança chega de manhã para poder falar com a televisão, como se fosse dar bom dia para a televisão, e o desenho que sai dessa televisão tem um efeito sobre ela. E ele depois fala de um caso de uma marionete, né, em que ele constrói seu duplo. Seu duplo foi feito por sua mão. Né? E a gente, às vezes, fica considerando o duplo como uma figura. Foi até uma questão num grupo de estudos que eu estava, Bruno e Ana, e eu nem sei se Thaís chegou também, tá? O duplo, fica essa questão da diferença do duplo para o objeto, em alguns momentos se confunde no sentido do duplo ser uma pessoa e o objeto ser algo inanimado. Mas, em contrapartida, ele também fala, ele ou a Tusti que fala, e o objeto autístico, ele também pode ser, por exemplo, a mãe, quando é colocada nesse lugar de inanimado. Certo. Veja, e essa questão, acho que é parte da questão de Luiz, quando ele fala sobre a diferença, pergunta sobre a diferença entre o duplo e o objeto autístico. Bem, o que Maleval nos diz a esse respeito, não é? Ele coloca aí 3 elementos ou 3 componentes da borda
podendo nem todos estarem presentes, mas ao mesmo tempo podendo estarem presentes os três. Então, o que ele diz é que existe uma imbricação entre os três elementos. Então, um objeto autístico pode, ao mesmo tempo, ser objeto autístico e duplo, e, ao mesmo tempo, constituir o principal interesse da criança. Tá certo? Então, nesse exemplo que você dá, não é? Quando a criança fala, não é? Com aquilo que ela vê na televisão, não é? Isso que ela vê na televisão é, ao mesmo tempo, objeto, e, ao mesmo tempo, duplo, e, ao mesmo tempo, alvo do interesse do autista. Tá? Então, ele fala nessa espécie de imbricamento em que esses três elementos podem estar não só presentes ao mesmo tempo, mas serem, ao mesmo tempo, um duplo e um objeto autístico. Não é? Daí ser complicado, não é, fazer essas distinções, não é? Então, isso aqui é um objeto autístico ou é um duplo? Bem, ele pode ser, esse objeto autístico pode ser, ao mesmo tempo, um duplo, não é? E como geralmente isso constitui um interesse particular específico do autista, ele será também isso, não é? Alvo do interesse do autista. E aí também entra o outro de síntese, né? O grande outro de síntese, Sim. em que sentido? No sentido de estar junto, imbricado. Por exemplo, se o grande outro de síntese, ele também estaria ocupando, sei lá, a posição de duplo, ou ficaria... Sim, sim. Mas, nesse caso, não será propriamente um grande outro para o autista. Não é teoricamente, nós vamos falar dele como um grande outro de síntese. Mas, para o autista, não será, né? E é interessante que, na verdade, é o autista quem faz essa escolha, né? Ele quem escolhe o que vai, o objeto que vai servir para ele para dar conta dessa angústia. E a escolha é uma escolha da ordem, né? Exatamente. Da construção, né? Ele construiu algo ali, então é aquilo que parece ser um sintoma. Exatamente. É por isso que Malival e Vives, de uma forma um pouco diferente, mas também, vão considerar essas escolhas como invenções, não é? E como invenções, como escolhas bem particulares daquela criança autista em particular. Então, isso indica uma subjetividade, a possibilidade de poder construir, de escolher, de inventar e de ser específico daquela criança, daquela adolescente em questão. Então, isso implicaria numa posição subjetiva. E aí eu acho que entra uma questão que a Eli estava aqui no WhatsApp mandando, por favor, Elisângela. Ela estava aqui aos miúdos inquietas, mandando mensagem sobre, por favor. Então, Silvia, primeiramente, né, eu gostaria, né, de parabenizar, né, a Silvia pelo brilhante texto. Meu Deus, fico encantada, né? Comecei a ler agora pela manhã e, né, encantada com essas ressonâncias que acabam, né, trazendo para a gente e suscitando questões, né? Aninha também, né, pelas questões trazidas aí, pontuando, né, o que o Maleval destaca e que também tem, né, um rebatimento forte, a gente poderia até dizer assim, na educação, né, uma vez que, né, eu estou nesse lugar. E aí tem eu acho, além dessa, a primeira questão seria em relação ao que você traz já no início do texto, né, e na tua fala, que há sujeito, né, no autismo, né, que o Maleval traz. Mas aí a gente sabe, e você já trouxe também lá no finalzinho, né, que o analista, quando vai fazer esse trabalho, é o que torna a clínica no autismo, né, uma clínica diferenciada, vamos dizer assim,
é pensar, né, não trabalhar com essa questão desse imaginário e nem também essa interlocução simbólica. Então, uma vez que não está ali, ele não está naquela posição de enodamento. Logo, não está naquele sujeito dividido, nem o sujeito do inconsciente, o sujeito do desejo. Então, de que sujeito estamos falando, né, quando a gente pensa na clínica no autista? Eu não sei se... Exatamente, Helen. Essa é uma das grandes questões que o texto de Maleval levanta, né? Eu diria que o texto de Maleval, ele levanta muitas questões, apesar dele trazer também muitas respostas, mas ele também estimula, não é, muitas questões. E uma das primeiras questões que surgiu foi exatamente essa, especialmente vindo da parte dos psicanalistas lacanianos, não é? Mas é preciso frisar que Maleval também é lacaniano, não é? Embora que, vamos dizer, de uma escola, né, de psicanálise diferente, né? Mas Maleval é milleriano, o Lohan, não é, que é o companheiro dele, também é milleriano. Ambos se inspiram em algumas teses de Millers, não é? Então, o texto, em alguns momentos, vai apontar para algumas ideias de Millers, em relação às quais eles, vamos dizer, apoiam e tentam avançar as suas ideias, mas uma das primeiras questões foi exatamente essa, não é? O que é que a psicanálise, vamos dizer, tradicionalmente lacaniana diz? Há sujeito quando há divisão, não é? O sujeito da psicanálise lacaniana é o sujeito dividido, não é? É o sujeito de desejo, né? É o sujeito que tem uma voz, se a gente falar na questão dos objetos da pulsão, não é? Mas Maleval vai dizer exatamente o seguinte: o que caracteriza, a razão pela qual nós podemos dizer que existe sujeito no autista é o fato dele, em meio ao seu sofrimento, criar modos de defesa contra esse sofrimento. E quais são os seus modos de defesa contra o sofrimento, contra a angústia, contra a invasão sem nenhuma regulação do gozo, não é? Então, ele vai colocar que a borda autística, formada por esses três elementos, duplo, objeto autístico, interesse específico, é o modo de defesa criado pelo autista. Então, ele vê nisso uma posição subjetiva. Então, o sujeito autista é aquele que consegue criar seus próprios modos de defesa contra o sofrimento, não é? Contra essa incapacidade de ceder seus objetos pulsionais e de também receber, não é, os objetos pulsionais do grande outro. Esse é um modo de defesa. Então, por exemplo, aproveitando algo que a Aninha disse, antes se falava, antes de Maleval, se falava que a criança autista não entrava, vamos dizer, não aceitava a operação de alienação. E por isso ela estaria fora da linguagem. Então, Maleval é um dos, não sei se um dos ou se somente ele, vai dizer que as coisas não ocorrem exatamente assim, não é? A operação de alienação é recebida pelo autista, mas, diferentemente da criança típica, ela recusa essa alienação, não é? Esse também seria um outro traço de subjetividade, não é? É poder ser tocado pela alienação e poder dizer não a essa alienação.
não é? Enfim, ser sujeito, no caso do autista, é descobrir modos de expressão, não é? Modos de expressão e, sobretudo, modos de defesa, não é? Isso porque está na linguagem, né, Silvia? Hein? Isso porque está na linguagem, né? Sim. Isso Lacan já tinha dito, não é? Lacan, que não trabalhou com autista, ele já tinha dito isso, não é? O autista, o psicótico estão na linguagem, eles não estão no discurso, mas estão na linguagem. Tanto estão na linguagem que a recusam, não é? Essa é a maior prova de que eles estão na linguagem, é a recusa da linguagem. Ok, O Silvia. Luiz também botou Embora, uma questão interessante. embora, Diga, embora Silvia. os autistas que escrevem, eles arranjam um modo de usar a linguagem ao mesmo tempo defendendo-se dela, né? Então, os escritos, as biografias, as literaturas de autistas, né, vão nos esclarecer pontos que antes eram completamente nebulosos para nós. Uhum. E Maleval faz isso muito bem, não é? Eu digo, analisar esses escritos, não é? E trazer o melhor que existe nesses escritos no sentido de esclarecer o que se passa com os autistas, né? Mesmo que eles escrevam quando adultos, eles vão falar desse tempo de infância, né? E vão dizer como viveram suas infâncias. Bom, obrigada, viu, Silvia? Então, a gente já pode pensar nesse sujeito que seria, que apresenta essa questão dessa borda, como as defesas desses traços de subjetividade, né? Que apresentam traços de subjetividade, nesse caso, né? Sim, Isso também se aplicaria para aqueles, eu não vou monopolizar não, já estou liberando, viu? Para aqueles, em relação a que a gente, assim, que de alguma forma o Maleval também vai apresentar, né? Que não apresenta bordas, né? E aí, sim, nesse, mesmo que sim. esteja naquela lei. Ok, obrigada. Já passando a fala adiante, viu, Aninha? Obrigada. Eu acho que em relação a essas questões, Luiz faz uma pergunta no que diz respeito à estereotipia. Luiz, quer fazer, por favor? Não, é porque eu vejo também ser, né, às vezes acontecer de tentar uma certa troca, né, com a criança, e aí ela, às vezes, né, eu geralmente, né, tento uma melodia, uma música, algo do tipo, e aí a criança tende a sentar e a começar uma estereotipia. Então, né, tem um fechamento, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se isso pode ser, né, nesse sentido da criança também buscar algo que é, né, a partir daquilo que ela consegue, né, mediar entre eu e ela, digamos, né? Então, eu fico pensando na estereotipia entrando nesse sentido também, né? Porque aí ela começa a bater palmas, né? Tem uma outra criança também que ele tem um movimento muito particular, assim, de balançar as mãos e ficar olhando para a própria mão quando eu estou tentando falar com ele. Então, Luiz, a melhor forma de tratar as estereotipias de uma criança autista é não considerar essa estereotipia como uma estereotipia. Não é? A estereotipia é considerado algo sem sentido, não é? É um sintoma negativo, é algo que aponta para um distúrbio, alguma coisa assim. Então, as estereotipias, a partir desse pensamento de Maleval, não só dele, mas especialmente dele, já que é dele que nós estamos falando, a estereotipia deve ser colocada aí entre esses elementos que compõem a borda autística, não é? Ou seja, a estereotipia é um modo de defesa. Não é? É a forma que a criança encontra para manter uma distância entre ele e o outro. Então, não é exatamente uma estereotipia, mas um modo de defesa.
um modo de manter o outro à distância, né? E é nesse sentido que ela deve ser considerada. Por exemplo, nesse livro de Vives, você colocou até aqui o nome do livro, né? Autismo e Mediação. Vives vai dizer que a estereotipia deve ser considerada um sintoma, não é? E o que é um sintoma? O sintoma é a manifestação da presença de um sujeito, né? Não é um sintoma, é um indício de que há subjetividade. Raquel está querendo falar. Sim, sim. Bom dia. Eu também fico sem imagem agora, como o Luiz, mas eu estou aqui com a fala. Eu fico muito contente, mas não só contente, eu sinto cada vez que eu escuto Silvia, eu sinto crescer um tiquinho, porque essa coisa de autismo, para mim, ela é muito complexa, porque ela está dentro dessa coisa subjetiva. E aí, como disse a Aninha quando fez a primeira avaliação, a primeira colocação sobre o texto, a simplicidade com que Silvia coloca e a forma como ela busca na teoria, mas sem perder o aspecto prático, clínico da singularidade subjetiva, porque eu acho que a maior dificuldade dessa coisa de que surge no autismo, né, como essa coisa, e como surge como sintoma, como ela estava falando agora, é bem delicado de se localizar, porque a gente tenta ver como outra coisa qualquer, uma doença, um diagnóstico, parará, parará, e a gente não para pensar. É um sintoma. E a gente tem que, na clínica, buscar. Gente, eu não atendo autismo, não, tá? Mas isso me preocupa na compreensão, porque eu acho que isso não está só no autista, está na subjetividade humana, e é muito difícil lidar com isso. Aí, quando Silvia explica que ela retoma o desenvolvimento da teoria clínica que já montada em Melanie Klein, porque Melanie Klein, o trabalho dela em relação a isso é muito grande, mas ela mostra o salto que dá Vives, Maleval, e cada um dando a sua contribuição, e não fica, né, como se criticou anos e anos e anos, e ainda se critica. Não, Melanie Klein sequer era psicanalista. A discussão durante anos e anos, não, ela seguia Ana Freud e acabou-se. Ela nem era psicanalista, ela nem respeitava Freud. E aí, isso não é verdade, porque o trabalho todo de Melanie Klein é em cima do splitting do sujeito, ou seja, da divisão do sujeito. Todo o trabalho dela. Eu tenho todos os livros de Melanie Klein. Não tem nenhum deles que ela não se monte na questão da divisão do sujeito. E é isso que a gente sabe que para se tornar sujeito tem que estar dividido, mas tem que viver uma alienação e uma separação. Raquel. Parece que o autista, exatamente, ele não consegue fazer essa divisão a partir da alienação, mas ele fica colado, né? Alguma coisa por aí. E aí eu queria agradecer, né, a oportunidade de ficar aqui, né, saboreando e degustando essa riqueza que o que foi esse seminário, com essa condição da gente poder ir à clínica verdadeiramente passando por vários vieses da teoria. Obrigada, Silvia, e parabéns. Obrigada a você, Raquel.
Obrigada, Raquel. Mais alguém gostaria de se pronunciar nos últimos 10 minutos? Luana, mentira que tu mandou escrito. Fala, né, Luana? Mentira. Vai, fala. É porque tá um barulho aqui, aí Luna falando, oi, bom dia. Silvia, muito obrigada, viu? Parabéns, Aninha também. Achei ótimo. Assim, o que eu pude escutar, depois eu quero ler, se possível, para ler, para entender algumas coisas. Mas eu fiquei pensando, assim, desde o início, né? Essa questão de que, assim, alguns pais, e não somente os pais, né? Às vezes a gente também tem que lidar com alguns profissionais, no caso, uma equipe multidisciplinar, né? Que algum outro profissional a gente vê que tenta, né, a todo modo, meio que excluir essas estereotipias, né? Como se fosse algo muito negativo. E aí eu fiquei pensando, né, assim, como abordar isso, né? Essa questão da importância de não tentar combater isso, né? No dia a dia, assim, tanto com os pais, assim, como com esses outros profissionais. O que é que vocês pensam? Então, essa é uma das diferenças, não é, entre a abordagem psicanalítica, não é, e as outras abordagens. Não é? A gente não pode, pelo menos inicialmente, no início de um tratamento de uma criança autista, tentar tirar as defesas dela, não é? Deixar a criança sem defesa, suscitar crises de angústia e suscitar também a recusa da criança ao tratamento, né? Se tudo isso são defesas criadas, inventadas pelo autista, não se pode fazer isso, né? Pelo contrário, como diz Maleval, a paixão que uma criança autista apresenta em relação a um determinado objeto, isso deve ser respeitado, né? Deve-se, inclusive, investir nessa paixão, não é? E tirar dela o melhor proveito. Não é? Por exemplo, como no caso do... Bem, tem tantos exemplos, no caso de uma criança autista, se ter um interesse específico voltado, por exemplo, como no caso de Rowan, né? Que só quer ver desenho animado da Disney, não quer ver mais nada, não quer fazer mais nada, não é? Isso pode terminar sendo muito útil, não é? Não só para a vida da criança, que pode se tornar independente, como é o caso do próprio Rowan, né? Se tornar independente, ter uma vida autônoma, não depender da família para sobreviver, para viver. Então, se pensando nessa utilidade que pode existir, por isso também não se deve, não é, fazer um forçamento no sentido de tirar isso pelo que a criança autista é apaixonada. Fazendo um link, Lu, com o que tu trouxe, porque aqui no chat tu bota como abordar sobre a importância de não combater isso no dia a dia, né? Da angústia dos pais. Talvez seja muito mais a função da gente escutar a angústia desses pais e esse incômodo sobre determinada estereotipia ou o que é que ele acha que acontece quando ele faz aquilo e tentar fazer curo naquele discurso que a gente escuta muito na clínica de crianças com entraves no desenvolvimento, que ele faz isso para se organizar, né? Ele faz isso para... Tem uma palavrinha que é bem da TCC, eu esqueci agora, mas é como se fosse assim, para ele o corpo ficar em homeostase, né? Tem um discurso nesse sentido.
né? Mas tentar fazer furo e questionar sobre isso. Mas por que tu acha que ele precisa fazer isso, né? E como é para tu que quando ele faz isso, o que é que tu acha sobre isso, como tu se sente? Vem muitas coisas do tipo, as pessoas na rua veem e isso aponta para que meu filho tenha alguma coisa de diferente dos outros. E aí vem uma série de questões encadeadas aí. Silvia gostaria de falar alguma coisa para a gente finalizar? Bem, como vocês sabem, eu sou muito voltada ou envolvida com a causa do autismo, não é? Então, qualquer ideia, qualquer leitura, qualquer debate sobre a questão do autismo me interessa muito, não é? Então, ter vocês, não é, como debatedores, é muito bom, faz a gente pensar, faz a gente repensar, faz a gente deixar de pensar que uma coisa desse jeito, que pode ser de uma outra maneira, não é? Então, esses momentos são sempre muito produtivos para mim. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença de Aninha, os comentários dela, de todos os colegas do Uninar, não é? E queria convidar vocês para o próximo seminário, não é? Os 3 próximos seminários são todos sobre Maleval. Tá? Então, quando a gente for ver a um seminário que estará voltado para a diferença entre autismo e psicose, e nessa ocasião a gente vai poder, não é, focalizar mais essa questão da estrutura subjetiva no autismo, no momento em que a gente for fazer essa diferença entre autismo e psicose. Então, mais uma vez, muito obrigada a todas, a não todas e todos.